Oi, tudo bom com você? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal Ateliê da Tia Bibiu. Seguindo a série Sem Ferragens, lembrando que o mês de janeiro, todas as terças, eu vou trazer peças novas e não precisa utilizar ferragem, tá? Que foi um pedido lá no grupo do Facebook que as meninas fizeram, então, tá? Então não perca, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho pro YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E a peça de hoje vai ser essa bolsinha saco. Nós vamos fazer sem ferragem, com esse detalhe aqui dos lados que eu vou te ensinar a fazer, tá? Que fica um detalhe bem legal, bem diferente, tá? O fundinho dela. Então, vamos lá pro passo a passo dessa bolsinha. Aqui eu já tenho os cortes pra gente realizar essa bolsa saco. Corpo, a gente vai precisar 68 por 27, que aqui eu escolhi esse tecidinho de gatinho, que é da Feito no Brasil. Tá? Vou estar deixando o link para vocês visitarem lá a loja e vocês vão ter desconto ou mencionando aqui o Ateliê da Tia Bibiu. Então aproveita lá, jeans maravilhosos, tá bom? Então esses aqui são de lá. Então a gente vai cortar 68 por 27 no tecidinho principal, no forro e aqui eu já quiltei, então você vai cortar na manta também. Aqui eu tô usando o acoplado. Esse aqui é o corpo. Para a continuação desse corpo, que a gente vai utilizar um cordãozinho para poder fechar, né, essa bolsa, a gente vai precisar dessa faixa de 68 por 8. O bolso, que pode ser opcional, aqui eu fiz ele na telinha, na verdade é um filózinho que eu tinha aqui, que eu aproveitei. Então esse bolso vai medir 24 por 16, que aqui eu só passei o viés com o mesmo tecidinho. Para o fundo, eu vou cortar duas vezes de 20 por 16 e vou arredondar as bordas. E numa das peças, eu quiltei com manta e TNT. Tá bom? Ó, tá o tecido, a manta e o TNT. Então, essa aqui vai ser a parte de baixo da bolsa e esse aqui vai ser o forro. Para fazer um acabamento na lateral, que isso aqui fica opcional também para você, eu vou fazer esse acabamento. São duas faixas de 8 por 28. Que a gente vai fazer esse tubinho aqui, vai costurar, vai dar a volta e vai fazer esse tubinho aqui. Já no passo a passo eu te ensino como que a gente vai aplicar. E para a alça dessa bolsa, você pode estar utilizando alça pronta, se você quiser, mas no meu caso aqui eu fiz com o próprio tecidinho. Então eu cortei aqui para a alça uma faixa de 1,50 por 6. Tá? Então eu só dobrei aqui as laterais e vou dobrar aqui ao meio. Aqui eu já tenho tudo passadinho no ferro, só pra gente passar a costura aqui nas laterais, tá? A mesma coisa eu vou fazer com o cordãozinho para fechar essa bolsa. Então você pode fazer o cordãozinho ou pode comprar um cordãozinho também já pronto para você fazer o fechamento dessa bolsa. Então vamos lá pro passo a passo agora dessa bolsa saco. Então para começar eu já peguei aqui o meu tecido de forro, já achei o meio dele. E posicionei o meu bolso aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui no bolso. É sempre importante a gente fazer retrocesso dos dois lados aqui, que é na hora da gente tá utilizando o bolso, essa costura não se desmanchar. Então é importante a gente sempre fazer uma costura bem reforçada. Então, depois que eu já coloquei aqui, já preguei aqui meu bolso, eu vou fechar esse meu forro. Então, aqui eu já vou passar uma costura.
vou pregar a parte do fundo dessa minha bolsa. Então eu vou pegar aqui, ó, do meio do fundo, com a minha costura. Eu vou segurando aqui com o alfinete toda a volta. Então, depois que eu alfinetei toda a volta, agora sim eu venho para a máquina e começo a costurar. Prontinho, já costurei aqui todo o fundo. Agora eu vou desvirar e vou reservar esse forro. Agora eu já vou aqui deixar a minha alça pronta, que foi como eu já mostrei no começo do vídeo. E aqui eu tenho uma faixa de 6 centímetros por 1,50, que é toda a extensão do tecido. Dobrei as duas laterais por meio e vou dobrar ao meio de novo. E aqui eu vou passar uma costura, tanto de um lado como do outro. Então assim fica a minha alça, olha. Tá? Então agora esse aqui a gente vai reservar também. Eu vou pegar agora aqui o meu tecido principal, que eu já tenho quiltado, e vou fechar. A mesma coisa que eu fiz com o forro, eu vou fazer aqui com o meu tecido principal. Então, aqui pro corpo, eu fiz um detalhe. Eu quero fazer aqui um detalhe, tá? Que esse vai ser opcional. Se você quiser, você faz. E se não, pode pular esse passo, tá? Então, aqui eu tenho aquelas faixas que eu te mostrei no começo do vídeo, que eu fiz esse canudinho aqui e dobrei ele aqui ao meio com a costura aqui pro meio. Então, essa parte aqui, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou posicionar aqui, ó, justo por cima da minha costura. Que eu quero que ela tenha, que a minha bolsa, ela tenha esse detalhe dos dois lados. Então, eu vou posicionar aqui com alfinete essa minha faixa. Eu vou passar uma costura, tanto de um lado como do outro, tá? Eu acho que fica um detalhe bem legal na bolsa, bem diferente. E eu quis trazer para vocês esse detalhe. Então, ó, como que eu faço então esse tubinho? Eu peguei aqui a minha faixa, dobrei ao meio, passei a costura e desvirei, tá? É o que eu vou fazer agora com a minha outra faixa. Então, agora é só desvirar. Aí é só dobrar ela aqui, ó, com a costurinha pro meio, você vinca aqui. E agora eu vou, do jeito que tá aqui a minha bolsa, eu vou virar e vou posicionar essa faixa na mesma direção aqui da outra, tá? Elas têm que estar bem no meio. Então, para ficar bem certinho, eu me guio pela faixa do outro lado. E aqui, então, vou passar, vou segurar com o alfinete. E aqui eu vou aumentar o ponto da minha máquina pro número 4. 4, 4,5. Tá? Pra ficar uma pontada bem bonita, bem visível. Então, eu vou fazer aqui, ó.
segurar muito bem essa faixa aqui, porque a gente vai ter que mexer aqui com o corpo e para ela não sair do lugar, tá? Então a gente acomoda aqui de um jeito que não vai pegar lá do outro lado, tá? E passa uma costura aqui, ó, em toda essa beiradinha aqui e essa aqui. Então, a forma que eu achei mais prático para poder passar essa costura é desvirando aqui, ó. Agora, então, eu venho aqui, ó, pro outro lado. Acomodo para poder costurar mais facilmente. Então, prontinho. Vou desvirar para você ver como é que fica. Vê? Então, ela fica com essas laterais aqui. Ficou bem charmosa assim, né? Então, agora a gente vai costurar aqui a parte do fundo, tá? É a mesma coisa que a gente fez com o forro, tá? Então, a gente vai pregar aqui primeiro com os alfinetes e depois a gente passa uma costura. Então, assim ficou o fundo já costurado. E aqui eu vou agora aproveitar e posicionar a minha alça, tá? Então, eu vou colocar ela aqui dentro, vou pegar uma ponta e aqui onde tá as laterais, eu vou posicionar ela aqui. Aqui eu já vou passar uma costura, já para posicionar ela aqui. Desse jeito a alça ela fica bem segura. Então, olha, aqui eu vou ter o cuidado de puxar toda a minha alça para ficar toda certinha, não ficar torta. E vou posicionar aqui o outro lado. Já passo uma costura também. Fica as duas pontas das alças prontas. E agora eu vou pegar aquela faixinha, que é a faixa de 68 centímetros por 8, que eu vou dobrar aqui as pontas. Olha, eu vou dobrar uma vez e dobro outra vez, mais ou menos 1 centímetro cada dobrinha, e vou passar uma costura. Isso eu vou fazer dos dois lados, uma vez e outra vez. E então, está gostando do passo a passo? Eu espero que sim. E sabe, uma dúvida que muitas vezes muitas de vocês têm é como precificar as peças. Você faz uma peça dessa, da que eu tô te ensinando hoje, mas não tem ideia de como precificar. Como que faz? Como que você faz para precificar, né? Para colocar o preço justo, tanto para você como para o seu cliente. Para isso, eu tenho o meu curso, mini curso Kit Viagem, que dentro desse curso tem uma aula bônus que é de precificação, que eu te ensino com todos os detalhes e de maneira fácil e prática para você nunca mais depender de outra pessoa para dizer quanto você coloca na peça que você fez. Então você sozinha vai poder precificar sua peça. Então aproveita que tá com um precinho bom. Eu vou estar deixando aqui o link abaixo na descrição para você. Então, para começar, eu já peguei aqui o meu tecido de forro, já achei o meio dele, e posicionei o meu bolso aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui no bolso. É sempre importante a gente fazer retrocesso dos dois lados aqui, que é na hora da gente tá utilizando o bolso, essa costura não se desmanchar. Então, é importante a gente sempre fazer uma
uma costura bem reforçada. Então, depois que eu já coloquei aqui, já preguei aqui meu bolso, eu vou fechar esse meu forro. Então, aqui eu já vou passar uma costura. E vou pregar a parte... do fundo dessa minha bolsa. Então, eu vou pegar aqui do meio do meu fundo. Então, eu vou pegar aqui, ó, do meio do fundo, com a minha costura. Eu vou segurando aqui com o alfinete toda a volta, para eu poder passar uma costura e segurar esse forro, esse fundo. Então, depois que eu alfinetei toda a volta, agora sim eu venho para a máquina e começo a costurar. Prontinho, eu já costurei aqui todo o meu fundo. Prontinho, eu já costurei aqui todo o fundo. Agora eu vou desvirar e vou reservar esse forro. Agora eu já vou aqui deixar a minha alça pronta, que foi como eu já mostrei no começo do vídeo. Que aqui eu tenho uma faixa de 6 centímetros por 1,50, que é toda a extensão do tecido, né? A maior parte. Então, aqui eu dobrei as duas laterais pro meio, tá? Dobrei as duas laterais pro meio e vou dobrar ao meio de novo. E aqui eu vou passar uma costura, tanto de um lado como do outro. Então, assim fica a minha alça. Olha. Tá? Então, agora você
que a gente vai reservar também. E eu vou pegar aqui agora o tecido principal. Eu vou pegar agora aqui o meu tecido principal, que eu já tenho quiltado. E vou fechar. Mesma coisa que eu fiz com o forro, eu vou fazer aqui com o meu tecido principal. Então, aqui pro corpo, eu fiz um detalhe. Eu quero fazer aqui um detalhe, tá? Que esse vai ser opcional. Se você quiser, você faz. E se não, pode pular esse passo, tá? Então, aqui eu tenho aquelas faixas que eu te mostrei no começo do vídeo, que eu fiz esse canudinho aqui e dobrei ele aqui ao meio com a costura aqui pro meio. Então, essa parte aqui, o que eu vou fazer com ela? Eu vou posicionar aqui, ó, justo por cima da minha costura. Que eu quero que ela tenha, que a minha bolsa, ela tenha esse detalhe dos dois lados. Então, eu vou posicionar aqui com alfinete essa minha faixa. Eu vou passar uma costura, tanto de um lado como do outro. Tá? Eu acho que fica um detalhe bem legal na bolsa, bem diferente. E eu quis trazer para vocês esse detalhe. Então, ó, como que eu faço então esse tubinho? Eu peguei aqui a minha faixa, dobrei ao meio, passei a costura e desvirei. Tá? É o que eu vou fazer agora com a minha outra faixa. Então, agora é só desvirar. Aí é só dobrar ela aqui, ó, com a costurinha pro meio, você vinca aqui. E agora eu vou, do jeito que tá aqui a minha bolsa, eu vou virar e vou posicionar essa faixa na mesma direção aqui da outra, tá? Elas têm que estar bem no meio. Então, para ficar bem certinho, eu me guio pela faixa do outro lado. E aqui, então, eu vou passar, vou segurar com alfinete. E aqui eu vou aumentar o ponto da minha máquina pro número 4. 4, 4,5, tá? Pra ficar uma pontada bem bonita, bem visível. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou segurar muito bem essa faixa aqui, porque a gente vai ter que mexer aqui com o corpo e para ela não sair do lugar, tá? Então, a gente acomoda aqui de um jeito que não vai pegar lá do outro lado, tá? E passa uma costura aqui, ó, em toda essa beiradinha aqui e essa aqui.
Então, a forma que eu achei mais prático para poder passar essa costura é desvirando aqui, ó, fazendo esse... desvirando aqui a peça e costurando por aqui. Agora, então, eu venho aqui, ó, pro outro lado. Acomodo para poder costurar mais facilmente. Então, prontinho. Vou desvirar para você ver como é que fica. Vê? Então, ela fica com essas laterais aqui. Ficou bem charmosa assim, né? Então, agora a gente vai costurar aqui a parte do fundo, tá? É a mesma coisa que a gente fez com o forro, tá? Então, a gente vai pregar aqui primeiro com os alfinetes e depois a gente passa uma costura. Então, assim ficou o fundo já costurado. E aqui eu vou agora aproveitar e posicionar a minha alça, tá? Então, eu vou colocar ela aqui dentro, vou pegar uma ponta e aqui onde tá as laterais, eu vou posicionar ela aqui. Aqui eu já vou passar uma costura, já para posicionar ela aqui. Desse jeito a alça ela fica bem segura, tá? Então, olha, aqui eu vou ter o cuidado de puxar toda a minha alça para ficar toda certinha, não ficar torta. E vou posicionar aqui o outro lado. Já passo uma costura também. Então, assim, fica as duas pontas das alças prontas. E agora eu vou pegar aquela faixinha, tá? Que aqui eu vou pegar que é a faixa de 68 centímetros por 8. Eu vou dobrar aqui as pontas, olha, eu vou dobrar uma vez e dobro outra vez, mais ou menos 1 centímetro cada dobrinha, e vou passar uma costura. Isso eu vou fazer dos dois lados, uma vez e outra vez. Aqui eu desvirei a bolsa só para você entender agora o próximo passo. Então, eu vou decidir aqui qual vai ser a frente da minha bolsa. Então, pra mim vai ser essa aqui que eu já fiz aqui o piquezinho pra eu saber qual vai ser o meio. E eu vou pegar a minha faixa
E vou posicionar aqui nesse meio, com essa beiradinha já costurada. E vou segurar ela assim, ó, frente com o meu tecido. E vou costurar ela em toda a volta, tá? Passando aqui por cima da minha alça. Deixando a alça segura aqui do jeitinho certo. E vou fazer uma costura aqui, ó, em toda a volta. E aqui eu vou fazer com que essas beiradinhas se juntem aqui, tá? Então, eu vou passar uma costura em toda a volta, segurando essa faixa. Tá, então aqui eu já tirei os excessos. Agora a gente vai pegar novamente aqui o forro. Eu vou desvirar esse forro e vou colocar toda a minha bolsa dentro desse forro. Qual o cuidado que eu vou ter que ter aqui, tá? Normalmente, o bolso, quando você abre a bolsa, ele fica aqui do lado de dentro, né? Então, pro lado do teu corpo, né? Então, eu vou ter o cuidado de que a abertura da minha bolsa fique pro outro lado. Então, eu vou colocar aqui, ó, toda a minha bolsa aqui dentro do meu forro, do jeitinho que tá aqui, tá? A faixa tem que ficar assim. As alças ficam lá pra dentro também. Vou ter o cuidado aqui que o fundo, ele fique certinho, tá? Fundinho com fundinho aqui, ó. Tá certinho aí. Coloco as minhas alças pra dentro. E eu vou passar uma costura, então, agora, em toda essa volta aqui, segurando esse forro. Feita aqui a minha costura, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho aqui da minha costura para eu poder desvirar essa peça. Então, depois que eu abrir, eu venho e desviro. Aqui eu já aproveito, já faço aqui a minha costura para fechar. Então, aqui eu já coloquei meu forro todo aqui para dentro. E agora, para finalizar, a gente vai trabalhar aqui com a faixa, ó. A gente vai finalizar aqui com o acabamento da faixa. Aqui eu já... é importante você dar uma passadinha, tá? Passar com ferro. E aqui a gente vai, olha, dobrar uma vez. Por isso é importante você já passar ferro toda a volta, para ficar mais fácil para você. E aqui eu vou dobrar mais uma vez sobre aqui por cima do meu forro, tá? E é aqui onde a gente vai passar uma costura. Eu passo aqui pela frente, tá? Pra ficar uma costura bem feitinha. Então, eu vou posicionando o meu forro desde aqui de dentro e colocando o meu alfinete aqui na frente. Tá? Sempre deixando aqui, ó, toda a volta com a mesma... com o mesmo tamanho, tá? Então, depois que eu alfinetei tudo, eu venho pra máquina e faço aqui a minha costura arrematando, tá? Cuidando para que a minha alça, ela fique aqui pra cima na hora de passar aqui onde está a alça. Então, já começo aqui por ela. Já aproveito e dou uma reforçadinha aqui na alça. E continuo. Então, assim fica com a costura terminada. E agora é só vir e passar aqui o cordãozinho para poder fazer o fechamento dessa bolsa, tá? O cordãozinho você pode fazer aqui como eu fiz, com o mesmo tecidinho, ou utilizar algum cordão que você já tenha pronto.
Depois que eu coloquei aqui meu cordão, olha, é só puxar e está pronta a nossa bolsa saco. Então, gostou da peça de hoje? Eu espero que sim. É uma peça que ficou com um custo bem baratinho, que você consegue vender por um preço muito bom, tá? E chama a atenção das pessoas, né? Esse modelinho aqui. Então, eu espero que você tenha ótimas vendas. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.